A intertextualidade, né? O que seria intertextualidade? A partir aí da primeira tela, nós já podemos observar o seguinte, né? A palavra inter vem junto com a palavra textualidade. Vamos, a partir das imagens, pensar. Vejam só, vamos tentar pensar a partir das seguintes imagens. A primeira, a segunda e a original. As três juntas. A partir daí, como a gente pode pensar o que seja intertextual, né? A ideia de intertextualidade está relacionada, né, como o próprio nome já diz, a relação entre textos. Né? É a utilização de um elemento de um texto em outro texto. Vejam, aqui nas imagens, a figura da Mona Lisa é trabalhada pela Mônica e depois numa propaganda do Bombril. Isso é um diálogo entre imagens. Esse diálogo também pode existir entre textos. Daí o termo intertextualidade. Ok? Olha aqui um exemplo de intertextualidade quando a gente parte da questão textual. A música se chama Monte Castelo, do grupo Legião Urbana, uma letra do Renato Russo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Vejam, quem ouve essa música não tem a noção, né, em princípio, de quem seja, mas observem que o Renato Russo ele utiliza dois outros autores. Ele utiliza uma parte da Bíblia, Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 13, e uma parte do soneto de Camões. Então vocês observem que isto é ser intertextual. Ele, no texto dele, ele traz a presença desses dois outros textos. Quais são os principais tipos de intertextualidade? A primeira para a gente observar é o que a gente chama de citação, né? É uma epígrafe, né? É uma citação que aparece no alto de uma obra, como no começo de um livro, no começo de um texto. Isso a gente chama de epígrafe. Outra é quando a gente fala de citação, né? Uma utilização de um trecho, de um texto de um determinado autor. Esse, né, ele vem sempre marcado por aspas ou itálico e deve conter a fonte. Por exemplo, penso, logo existo. Logo a seguir tem que vir aí o nome do autor, Descartes, porque você está fazendo uma citação original. O que seria uma alusão? A alusão é quando você faz referência a um outro texto. Por exemplo, trata-se da utilização de um elemento de um texto em outro sem usar as palavras exatas do original. Vejam, Descartes achava que, como pensava, existia. Isso aí é o que a gente chama de alusão. Nós temos também uma outra forma que se chama paráfrase, né? A paráfrase é o que é? É você reproduzir o texto de um livro, reproduzir um texto de alguém, alterando somente as palavras, mas falando basicamente a mesma coisa. O resumo de livros é o que a gente chama de paráfrase. O que é uma paródia? Essa todo mundo conhece, né? Porque paródia normalmente são aquelas questões das pessoas que pegam uma letra de música e fazem de forma irônica, fazem de forma humorística, né? Então as paródias, por exemplo, o Cacete Planeta fazia um monte de paródia de novela, né, quando existia esse programa, né? Plágio. O plágio já é perigosíssimo, porque o plágio o que é? É uma cópia de um texto, né? E a mudança do seu autor. Isso é o que a gente chama de crime. Ok?
só para vocês observarem, a Wikipedia, por exemplo, é perigosa porque tem muitas coisas ali que eles não citam fontes. E isso pode ser marcado como crime. Tá? Plágio é crime. E o pastiche, o que é? O pastiche é, na verdade, é quando você cria uma novela ou um filme que a partir de uma história básica que todo mundo já conhece, né? É um formato que todo mundo já viu. Essa estrutura de enredo, personagens, temática, isso tudo já é repetitivo, você acaba fazendo uma história igual. Isso é o que se chama de pastiche. E temos também a versão ou adaptação, né? É quando a gente trabalha a adaptação de uma obra de arte para um outro suporte. No caso, por exemplo, livros que se tornam filmes. Tá? E a bricolagem, o que é? A bricolagem é quando a gente trabalha, né, com vários textos, né, de várias obras de arte, e a gente junta, a gente faz uma colcha de retalhos, um monte de caquinhos de um monte de coisa, e aí a gente transforma. Por isso a gente chama de bricolagem. Ok? Então essas são as formas de intertextualidade. Muito obrigado.